Olá, amigos que nos acessam aqui no Comunicons News. Estamos trazendo mais informações para você e também convidando você todas as quintas-feiras. O IPC promove palestras gratuitas sobre os mais variados temas aqui em Foz. Os temas a serem abordados nestas próximas semanas vão ser amizades evolutivas firmadas pela autopesquisa, morrer é mudar de dimensão e experiência de quase morte, abordagem conscienciológica. Informe-se sobre as datas e mais temas pelo telefone do IPC, código de área 45 2102 1448 ou pelo site www.ipc.org.br. Comunicons News recebe com muito carinho o professor Igor Habib. Bem-vindo, professor. Obrigado. Igor, olha, fazia tempo que a gente estava começando aí, ensaiando, né, uma conversa para você participar do nosso Comunicons. É verdade, Comunicons, finalmente né? aconteceu, né? E olha, está acontecendo em várias cidades, aí já teve uma edição, mas vai em várias outras cidades, para você que nos assiste, o curso Reciclagens da Consciência, que você, inclusive, está aqui para conversar com a gente sobre este curso. O que é esse curso, Igor? Então, esse curso, em primeiro lugar, ele é importante dizer que ele faz parte de um novo tipo de curso que o Instituto lançou recentemente, que são os cursos de aprofundamento parapsíquico, né? A gente chama de CAP, né? A sigla aí que quer dizer cursos de aprofundamento parapsíquico. Qual a característica básica desses cursos, em geral? São cursos de 2 dias, então ocorrem sábado e domingo, e que tem uma temática em questão, e, além disso, tem forte trabalho com energia. Ou seja, então é um curso que ele vai desenvolver determinada temática, mas com a vivência prática energética. Né? Então, a tendência é que você faça uma imersão parapsíquica dentro daquele tema durante aqueles 2 dias. No caso do curso Reciclagens da Consciência, né, então a característica também dos CAPs é que são cursos de determinados professores que escolheram temas pessoais. Vamos colocar assim. Então, no meu caso, esse curso Reciclagem da Consciência, ele é um curso que a gente coloca mais ou menos a experiência de pesquisa e de vivência desse tema, mais ou menos aí de uma década, que foi mais ou menos quando eu conheci as ideias da Conscienciologia e comecei a partir daí a imprimir uma série de reciclagens pessoais. Então, a ideia é que a gente faça uma associação muito séria entre o processo do parapsiquismo, ou mais propriamente dito, o autoparapsiquismo, ou seja, o parapsiquismo da própria pessoa, interassistencial, em prol de priorizações evolutivas. Então, basicamente, a temática é essa. Não ficar só no fenômeno. Exatamente, a gente estava até comentando aqui antes, né? Então, assim, o que a gente observa? Eu, até dando cursos de parapsiquismo, como o próprio PDP, ou Práticas do Parapsiquismo, a gente observa uma certa, vamos dizer assim, carência de determinados pesquisadores no processo do significado, do conteúdo do fenômeno, né? Então, às vezes, a pessoa ela fica só no fenômeno, ela quer ter aquele fenômeno, mas, às vezes, ela não aprofunda na elaboração de por que aquilo ocorreu, né? Qual o significado, o que está por trás disso, o que eu posso extrair de informação para que eu evolua, ou seja, que eu melhore, que eu me modifique a partir daquele fenômeno, daquele conteúdo, daquela vivência, né? Então, há uma deficiência em termos de hermenêutica, que é justamente esse processo de você interpretar aquilo que ocorreu, né? Então, esse processo da associação da reciclagem com o parapsiquismo, a gente observa que foi extremamente rico na experiência desse curso. Por quê? A gente faz o trabalho energético, a partir daí múltiplas vivências ocorrem, mas a gente está sempre com foco, né? O que eu posso melhorar a partir disso, né? Então tem esse processo vamos dizer assim, que não dá para dissociar, que é o processo da reciclagem e da assistência. Porque nós só fazemos assistência a rigor com aquilo que a gente pode dar exemplo de mudanças que nós fizemos com nós mesmos. Então, basicamente um tripé, né? O parapsiquismo, a interassistência, por isso que a gente falou no autoparapsiquismo interassistencial, e o processo da reciclagem. Então, o tempo todo a gente bate nessa tecla da pessoa investigar um pouco mais profundamente. Afinal de contas, Conscienciologia é ciência. Então, se a gente não tivesse olhar de pesquisador,
de pouco adiantam os fenômenos parapsíquicos por si só. Pré-requisitos são necessários? Não temos pré-requisitos nesse curso. A gente nota que há alunos de primeira vez, há alunos que são reciclantes, ou seja, já fizeram outros cursos de conscienciologia, e também há, vamos dizer assim, voluntários, pessoas de maior experiência que já vêm em contato com a conscienciologia desde muito tempo, né? Então todo esse público está participando. Igor, o conteúdo e o que acontece? A programação. Nós entramos no curso, né, no sábado pela manhã. E o que a gente faz no sábado pela manhã? Então, basicamente, esse curso ele vai ter 5 blocos, né? Então, sábado à manhã, sábado de tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. No sábado pela manhã, nós já começamos definindo as diferenças entre os 2 tipos básicos de reciclagem da consciência, que é a ressex, ou reciclagem existencial, que são aquelas mudanças, vamos dizer assim, mais externas à consciência, ou seja, mudanças de vida, do cotidiano, das rotinas, dos hábitos, né, que a pessoa faz para otimizar a sua vida, a sua evolução. Né? E a resync seria a reciclagem intraconsciencial, que já é uma mudança mais interna, vamos dizer assim, mais íntima, que realmente já significa uma mudança de padrão de manifestação enquanto consciência multidimensional, ou seja, a pessoa já muda um padrão de energia, ela já muda a forma de reagir a determinados eventos, ela realmente muda o ego, né? Então a gente começa definindo esses tipos básicos de reciclagem e dá uma contextualização geral, que a gente estava dizendo que é um curso sem pré-requisitos. Então a gente precisa contextualizar todo o processo conscienciológico, ou seja, o que é o curso intermissivo, o processo evolutivo, as múltiplas vidas, o processo do renascimento intrafísico, que quando a gente vem para essa dimensão ocorre um restringimento por estar, vamos dizer assim, ativando um novo corpo físico. A partir daí nós começamos a fazer as nossas escolhas na vida baseado em valores que nós temos, né? E aí a gente dá uma importância muito séria nesse primeiro bloco, o processo de valores, porque nós temos valores que são idealizados e temos os valores reais, que são aqueles que quando a gente tem que realmente tomar uma decisão mais séria na vida, é o que realmente vai contar. Né? Então contextualizamos essa condição, os desvios de programação de vida, os desvios de ProEx, né, que é a programação existencial, e aí vem um pouco de Melim nessa condição, né? Então a gente contextualiza essa condição da reciclagem como uma forma da pessoa se situar e vamos dizer assim, reencontrar a sua programação existencial, ou se ela já se sentir encaixada dentro da ProEx, como é que ela pode otimizar isso? Então a gente faz um paralelo muito sério aí entre ProEx e reciclagem, né? E aí falamos também do completismo existencial. Então nesse primeiro bloco a gente dá uma panorâmica geral, vamos dizer assim, enfocando o processo das reciclagens da consciência como uma forma da pessoa aproveitar essa vida humana. E aí partimos para uma primeira prática energética, né? As práticas energéticas têm mais de 1 hora de duração. E aí, ao final disso, nós damos um tempo para que cada aluno faça 2 diagnósticos. Né? O primeiro diagnóstico nós chamamos de autoaxiometria. O que significa isso? Própria metria dos valores, porque a axiologia é essa especialidade que estuda os valores. Então, a gente coloca a pessoa ali, vamos dizer assim, em xeque para ela colocar no papel quais são os seus valores reais e os seus valores evolutivos, aqueles desejáveis que ela deveria estar, de fato, priorizando para ser mais feliz, para ter mais sucesso na sua vida. E também tem, e aí vale importante dizer, voltando um pouco, que nas práticas energéticas nós orientamos para que haja esse, vamos dizer assim, esse autodiagnóstico do ponto de vista parapsíquico. Porque parapsiquicamente, mexendo com energia, nós temos a condição de estar mais lúcidos para que a gente dê um diagnóstico, vamos dizer assim, mais fidedigno. Né? Porque, às vezes, no cotidiano, com aquela correria do dia a dia, a pessoa racionaliza, ela se defende, ela, vamos dizer assim, ela tem um mascaramento da sua realidade multidimensional, muitas das vezes. Né? E o segundo diagnóstico, enfim, seria a autorressexometria, ou seja, a gente faz perguntas, questionamentos, para que a pessoa consigo próprio veja quais são os indicadores de necessidades de reciclagem na vida dela. Né?
Com isso, aí a gente dá um tempo para as pessoas refletirem e a gente faz um primeiro debate, fechando então amanhã de sábado. Né? Aí partimos para a tarde de sábado, onde temos mais 2 blocos, onde o primeiro a gente aborda mais profundamente o processo da programação existencial, falando aí duas fórmulas, né, de cumprimento da PROEX, que é a questão dos aportes existenciais. Então a gente causa a reflexão para que cada um que está ali reflita sobre tudo que recebeu nessa vida intrafísica, né, e também o quanto já retribuiu em prol da humanidade em geral. E um segundo bloco, que é a questão dos perfis. Então nós analisamos personalidades anti-reciclagem e personalidades pró-reciclagem. E também traços de personalidade que são pró e contra-reciclagem. Então ali, vamos dizer assim, é um momento que cada um tem para ver onde que eu me encaixo dentro dessas duas condições. O que eu tenho que pode me impulsionar para que eu faça mudanças com mais facilidade e o que eu tenho também que me dificulta fazer uma mudança de vida mais seriamente. Aí, de novo, partimos para uma outra prática energética e aí mais 2 diagnósticos, né, que seria a questão da autoproexometria, ou seja, como é que está o meu andamento da minha PROEX, né, um mini balanço existencial, vamos dizer assim, e também um diagnóstico de trafores e trafares que aquela pessoa tem, mais ligados ou contextualizados na questão da reciclagem. Né? E aí chegamos no sábado à noite, onde a gente assiste um filme, né? Aí há 3 opções de filme, a gente escolhe de acordo com o perfil da turma, né? De acordo com o que a gente já vai sentindo com o trabalho multidimensional que antecede a formação da turma. E aí a gente escolhe aquele filme para ilustrar, vamos dizer assim, tudo que a gente debateu nesse primeiro dia. E a gente observa que o resultado é muito positivo, porque essa linguagem do cinema, ela, vamos dizer assim, ela permite que a gente, às vezes, faça um fechamento de tudo que foi discutido de uma maneira bem prática e com um debate de todos. Isso, obviamente, enriquece muito. Aí vamos para manhã de domingo, o segundo dia do curso, onde a gente entra mais, você percebe, Luiz, que no primeiro dia é uma coisa mais para a pessoa fazer um balanço mais íntimo, né? Já no segundo dia a gente já tenta fazer aquele movimento de saída de si, né? Então vamos estudar o processo da interassistenciologia. Então vamos contextualizar todo o processo do momento que o planeta vive, o processo da reurbanização extrafísica e nós, enquanto peças que podem ser úteis para a melhoria de toda essa realidade. Né? E aí nós falamos da importância do processo do parapsiquismo e entramos nas técnicas efetivas de reciclagem. Então aí a gente fala de todo o cabedal de técnicas que a conscienciologia oferece para que a pessoa recicle a sua consciencialidade para melhor, ou seja, mude, seja uma pessoa melhor, mais eficaz, com mais domínio energético, vamos dizer assim, com mais autoconfiança, mais autossuficiência, mais autonomia. E colocamos essas técnicas para que as pessoas identifiquem também aquelas técnicas que elas desejam aplicar de imediato. E aí partimos para a terceira prática energética, onde a gente faz o último diagnóstico, que é um balanço assistencial. Então é para a pessoa ver assim, o quanto que eu posso contribuir e o quanto que efetivamente eu já contribuí em termos assistenciais. E aí já partimos para uma primeira prescrição, que vai ser, vamos dizer assim, o produto que a pessoa vai levar com ela no final desse curso. Essa primeira prescrição seria um planejamento autorreflexológico. Ou seja, a gente divide a vida em várias áreas e a pessoa vai refletir ali quais as ações que ela pode tomar em cada uma das suas áreas, afetiva, profissional, né, financeira, parapsíquica, assistencial e por aí vai. Ela vai determinar ali ações, né, para ela realmente concretizar a partir do primeiro dia após o curso. Né? E aí partimos de novo para um terceiro debate. Então, assim, é interessante porque a gente dá um tempo para as pessoas refletirem, mas depois ocorre aquele debate, cada um vai colocando as suas experiências e a gente vai contextualizando tanto os fenômenos que ocorreram durante a prática energética, quanto as reflexões que cada um fez e que foi anotando em cada kit, né, que a pessoa recebe para fazer esses registros, essas anotações. E aí, no domingo à tarde, nós vamos então para o bloco final, onde a gente comenta os efeitos das reciclagens.
né? Porque, às vezes, esse processo de autopesquisa, de mudança íntima, ainda soa como um processo muito, vamos dizer assim, penoso, né? As mudanças que a pessoa tem que fazer, as crises de crescimento que ela passa, e a gente coloca numa visão bem assim, realista e otimista, bem lúcida, que a tendência, quem vai se acostumando vamos dizer assim, a fazer esse exercício de autopesquisa, né? Vamos dizer assim, e enfrentar a si próprio naquilo que precisa melhorar e vai tendo resultados positivos, esse processo que muitas vezes é interpretado ou sentido psicossomaticamente pela pessoa como um processo às vezes sofrido, meio penoso, a tendência é que isso se torne prazeroso mesmo, porque a pessoa vai vendo que ela tem ganho com aquilo e que não vale a pena fazer tanta dramatização no fato de se enxergar, às vezes, com aspectos que a gente acaba não gostando de ver que a gente é de determinada forma, né? Então, assim, a gente coloca esses benefícios bem claramente e partimos para uma última prática energética, uma quarta prática energética, onde a pessoa, então, faz uma segunda prescrição, que aí é uma mudança de ego. Então, a gente chama isso de planejamento autorrecinológico, ou seja, é da autorrecin, que é a mudança intraconsciencial. Então a pessoa sai dali com egos que ela vai dessomar, ou seja, que ela vai eliminar, e egos que ela pretende assumir. Né? Basicamente é substituir um traço fardo, né? Uma imaturidade, por um traço forte, um traço de força, que ela vai colocar aquele ego. Um exemplo bem, por exemplo, a pessoa ela enxerga que ela é, por exemplo, decidofóbica, né? Então ela vai ser uma pessoa que vai ser um ego decidofílico, né? Um ego de ação, um ego de determinação, um ego de autoconfiança. Igor, já teve esse curso, ele está tendo, isso é importante também, você entra em contato com o IPC aqui em Foz do Iguaçu. Eu lembro o telefone, código de área 45-2102-1448, para saber aí na sua cidade, quando vai ter também. O que você já sentiu, assim, resultados dentro da dinâmica ao longo do... Olha, eu comecei a estudar esse tema, Luiz, há 10 anos atrás, e certa vez, enfim, numa dessas dinâmicas parapsíquicas que a gente participa aí dentro do processo da Conscienciologia, eu tive uma inspiração que foi a seguinte: olha, se prepare para lidar com a melim, né, que é a melancolia intrafísica das pessoas. Então, o que a gente viu, assim, as pessoas chegam mais ou menos como eu me vi há 10 anos atrás. Quer dizer, não de uma condição, às vezes, fisicamente tudo muito bem, a pessoa tem emprego, ela tem um relacionamento, ela tem uma situação financeira estável, ela tem uma vida, vamos dizer assim, que em tese ela não teria motivos assim para ter nenhum problema, mas as pessoas chegam com o sentimento de que elas podem dar algo mais, ou elas estão buscando alguma coisa, e às vezes elas não sabem exatamente o que está faltando, né? Então, parte do público a gente vê que chega nessa condição de um certo vazio existencial. Então, o curso cai como uma luva, porque ele dá, vamos dizer assim, um direcionamento, a pessoa ela se identifica com as ideias, a gente enxerga um público ali que claramente é intermissivista, né? Então faltava aquela informação para ela se encaixar. Esse, vamos dizer assim, é um tipo de perfil, né? Um outro tipo de perfil que a gente observa é o perfil do subnível evolutivo. Então a pessoa está até dentro, vamos dizer assim, de uma ProEx, dentro de uma assistência, até dentro do processo conscienciológico, mas tem alguma coisa ali que está travando. E o que a gente observou? As pessoas, Luiz, fazem muito pouca reflexão íntima. Então, vamos dizer assim, dentro da própria conscienciologia, você pode estar fazendo 1000 cursos, você pode estar voluntariando bastante, mas a questão é o quanto você para refletir a respeito de se você está fazendo o prioritário. Né? Então, essa condição a gente vê que é muito séria. Então, o curso, em várias dessas práticas, nós causamos momentos de reflexão. E uma coisa muito séria é refletir mexendo com as energias.
né? Porque às vezes a pessoa ela para refletir, mas dentro de um turbilhão, acabou de chegar do trabalho, está com aquela assimilação daquele ambiente, já está pensando, então ela não consegue ter um espaço mental, um vazio mental, uma tábula rasa, para que ela possa realmente colocar as coisas em pratos limpos. Então tem dois problemas aí sérios. As pessoas não fazem asepsia, ou melhor dizendo, para-asepsia do ambiente antes de fazer uma reflexão. E a segunda colocação, elas não aprofundam no processo da reflexão. Então, todo assunto que te consome um espaço mental, a tendência é que se você para fazer uma reflexão, nos primeiros minutos, você fique mais ou menos no mesmo nível de ideias que normalmente você tem quando você para refletir isso, quando você está no intervalo de tempo no trabalho durante 5 minutos. A questão é preciso dar tempo para que você entre no problema mais a fundo e comece a olhar aquela questão de ângulos jamais vistos antes. Então, a hora que você... Por isso que existe a técnica da autorreflexão de 5 horas. Né? Que é para você dar um tempo maior e você começar a enxergar tudo de uma maneira diferente. E você percebe, para quem pratica esse tipo de técnica, você percebe a hora que defasa. Então você começa a pensar mais como consciência. O ângulo de visão ele não é tanto intrafisicalizado. Você começa a pensar com variáveis que é a multiexistencialidade. Ou seja, vou tomar uma decisão, preciso refletir qual é o impacto nessa e nas próximas vidas. Qual que é a abrangência em termos da policarmalidade assistencial? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou tomar essa decisão aqui porque isso aqui vai ser melhor. É um parâmetro às vezes único. Não que eu não estou dizendo que não possa ser importante, mas é intrafísico, é pequeno, ele não tem tanta abrangência. Então, as pessoas, às vezes, a gente percebe que elas refletem pelas questões de uma maneira muito superficial. Né? Então, isso foi o que deu para perceber. Do ponto de vista energético, a gente percebe que as pessoas chegam de um jeito e saem numa outra condição. Né? Então, esse processo da prática, energética, né, mais ostensiva, mais demorada, ela também... vamos dizer assim, ela tem uma intenção de que a gente faça os encaminhamentos extrafísicos necessários durante o curso, antes já trabalhando com a TENEPS e durante o curso, né, mais ostensivamente, e que as pessoas saiam de lá numa condição de pensamento, vamos dizer assim, claro, límpido. Foi interessante, eu vou trazer um caso dentro disso que você perguntou, na turma que ocorreu em Caxias do Sul, teve uma aluna do curso que ela era uma pessoa de primeira vez e ela foi interessante que no sábado nós, vários alunos e eu como professor almoçamos juntos, mas no domingo algumas pessoas almoçaram fora e ela relatou no domingo à tarde como foi a experiência, né? Porque ela teve, vamos dizer assim, um encontro com pessoas que ela tinha uma certa dificuldade de relacionamento. E ela relatou no domingo à tarde como é que aquela experiência de convivência foi completamente diferente do cotidiano. Ela enxergou as pessoas de maneira diferente. Aqueles traços que incomodavam a ela não tiveram a menor repercussão durante aquele contato. E eu, vamos dizer assim, entendo isso da seguinte forma. Ela estava muito melhor de energia, estava muito mais expandida energeticamente, muito mais aberta nos seus chakras em função dos trabalhos energéticos, e ela pôde ter uma compreensão completamente diferente da mesma realidade, mas ela teve um significado completamente diferente, muito mais sadio, muito mais homeostático, muito mais cosmoético da realidade. Então, basicamente essa é a condição que a gente deseja. Só aí valeu o curso. Só aí valeu o curso, né? Então, assim, é o que a gente deseja, que as pessoas saiam dali com outro padrão de referência, até, vamos dizer assim, para ser mais feliz mesmo, né? Porque a evolução é para isso, né? É trazer Perfeitamente. Anote aí, curso Reciclagens da Consciência. E procure, é importantíssimo. Igor, prazer conversar com você. Esperamos você mais vezes aqui no Comunicação. Prazer foi meu. Vamos ver se a gente volta. Com certeza. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo encontro.